Lucas 5, do verso 17 até o final do capítulo. Vamos fazer essa leitura? Abra sua Bíblia, abra o seu aplicativo, permaneça com ele aberto, durante a pregação também, para que você possa verificar sempre a palavra do Senhor. Lucas 5. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais difícil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha e se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha nova, de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho novo, o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Senhor, dá-nos graça e sabedoria nesta manhã para estudar a Tua palavra, Senhor. Tire de nós, ó Deus, nossas presunções, tire de nós, ó Deus, aquelas coisas que nos impedem de compreender os Teus propósitos. Ajuda-nos, ó Deus, a esclarecer a Tua vontade nesta manhã. Humildemente, ó Deus, esta oração do Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos hoje uma cultura estranha, até mesmo dentro das igrejas.
uma cultura as pessoas estão denominando de cancelamento, ou uma cultura em que se você não concorda com o outro, então você cancela o outro, então você começa a viver dentro de uma bolha. E dentro das igrejas começa a acontecer isso também. Primeiro verso 17 que eu li, fala que estavam ali dois grupos diferentes, de pensamentos diferentes, para ouvir Jesus. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente vive hoje em dia. A igreja, ela nunca pode ser homogênea. Ela nunca pode ser uma unidade homogênea. Desde o princípio, Jesus ele anda com uma comunidade heterogênea, de pessoas diferentes. Eles estavam ali presentes, fariseus e mestres da lei. Esses grupos eram diferentes. Hoje existe a cultura de direita, de esquerda, de conservador, de liberal, de politicamente correto. A igreja precisa ser um espaço onde as pessoas verdadeiramente vêm buscar a Deus e direção de Deus para as suas vidas. O texto segue ainda falando que existia ainda um critério ainda mais complicado ainda dentro dessa sociedade que Jesus estava pregando. Porque existia ali então um publicano. Se você vai ali no verso 27, Jesus vai ali ver um publicano Levi, e ele chama esse Levi para ser agora não apenas uma pessoa que o ouve, mas uma pessoa que o segue. E tudo indica que esse Levi era uma pessoa de posses, porque ele era corrupto. O publicano, a ideia era que todo publicano era corrupto. Então ele chama então uma pessoa corrupta para ser alguém próximo dele. E além desse discípulo, não vamos nos esquecer que ele já tinha chamado 4 outros discípulos, e esses 4 outros discípulos, eles eram o quê? Eles eram pescadores. E aqueles que eram da cultura da pesca, geralmente eles eram pessoas iletradas, eles não tinham formação cultural, uma formação acadêmica. Já o publicano não, ele tinha que ter um conhecimento das leis romanas, então ele era uma pessoa que tinha uma cultura diferente. Então nós estamos percebendo que o grupo de pessoas que Jesus está chamando são um grupo de pessoas diferentes, diversas. Por isso que para mim é estranho a gente querer rotular pessoas, estigmatizar pessoas. Não deve fazer parte do cristão e do cristianismo colocarmos então preconceitos e chamaram, por exemplo, um cristão de fascista, chamaram um cristão de opressor, chamaram um cristão de, como já até me chamaram, de bolsomínio. Não cabe isso. É estranho isso ao cristianismo. O cristianismo ele vive por princípios e propósitos eternos. Jesus ele senta então aqui aonde há fariseu, aonde há mestre da lei, aonde há publicano, aonde há os imorais. Ele senta com todos. Porque o evangelho, ele é multifacetado, ele é multicultural. Ele é para todas as nações e para todas as mentes, em todos os tempos, de todas as culturas, de todos os tipos de pensamentos. O cristianismo, o evangelho, é maior do que qualquer ideologia ou postura humana. Esse é o evangelho que nós cremos. E como nós estamos vendo aqui, ele não está se afastando do fariseu hipócrita, ele não está se afastando do mestre da lei radical, ele não está se afastando do publicano, que é persecutor do povo de Israel, mas ao contrário, ele se aproxima. E a revelação nos diz aqui o seguinte, verso 31, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Em outras palavras,
O Evangelho é aquilo que pode curar o ser humano. Você pode falar isso comigo? O Evangelho é aquilo que pode curar o ser humano. Cura o ser humano, é o Evangelho. É o Evangelho que cura as pessoas do medo. É o Evangelho que cura as pessoas da desesperança. É o Evangelho que cura as pessoas do orgulho, da ganância, da desonestidade. É o Evangelho que cura as pessoas da imoralidade sexual, da perversidade. É o Evangelho que cura o coração corrupto. O Evangelho tem esse poder. O apóstolo Paulo, depois vai nos falar em Romanos, que o Evangelho é o poder, fale junto comigo, o Evangelho é o poder. Vocês não sabem o versículo? Romanos, o Evangelho é o que, irmãos? Só o irmão Abreu? Vamos todo mundo com o irmão Abreu então. O Evangelho é o que, irmãos? Vamos com mais fé então, até a gente decorar o versículo. O Evangelho é o quê? Se nós não soubermos a palavra de Deus, nós vamos viver qualquer tipo de engodo em nossa vida espiritual. Nós vamos viver por qualquer tipo de manipulação que queiram colocar em nós. Nós vamos cair em qualquer tipo de rotulação que as pessoas querem fazer. É isso que está acontecendo na nação brasileira. É isso que está acontecendo dentro das igrejas. Sendo manipuladas e conduzidas e levadas ao escárnio. Justamente porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Então vamos todos juntos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E o Evangelho veio para trazer arrependimento. Arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Não há salvação. Hoje, o Evangelho que se prega é o quê? O Evangelho de bênção, Evangelho de cura, mas não é o Evangelho de arrependimento. E isso faz com que líderes e líderes religiosos vivam uma vida nababesca, em seus deleites e deleites na terra, e os escândalos estão aí cada vez piores. Escândalos cada vez piores. Justamente porque o povo segue. Toma muito cuidado com essa história de que eu sou seu pai espiritual. Não, você é discípulo de Jesus, amém, irmãos? Não existe esse negócio de pai espiritual, não. Na Bíblia tem esse negócio de pai espiritual? Quando o cara vem com esse negócio de você é o pai espiritual, quando o cara vem com isso daí, você não aceita isso não, tá bom? O único pai que tem é Deus. Deus é o nosso pai espiritual, amém, irmãos? Não há mais um sacerdote entre você e Deus. Não aceita isso, é isso que Jesus continua dizendo. Que agora, então, não é mais esse recurso religioso que as religiões criaram. Esse negócio de pai espiritual, no início, eu sempre fiquei pé atrás, eu sempre fiquei olhando. Eu falava, aonde está isso na Bíblia? Onde está isso na Bíblia? O que Jesus mandou a gente fazer? Ide por todo mundo e fazei discípulos. Ele não fala nem que a gente é discipulador, ele fala para a gente ir fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ordenei. Pronto, acabou. Amém? Você não vai ser pai espiritual de ninguém, você não vai ser mentor espiritual de ninguém. Aprenda isso em nome de Jesus, tá bom? Porque o que está acontecendo por aí é escravidão religiosa. E os 5 principais líderes desse tipo de ministério foram denunciados essa semana em envolvimento de adultério, extorsão, corrupção e lavagem de dinheiro, e já existem até outros tipos de casos. Isso aqui dentro da nossa cidade e no Brasil lá fora. Coisa triste, hedionda, porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus.
Então a gente está, de um lado, um grupo de gente inescrupulosa, explorando a fé das pessoas, e explorando as pessoas, e tentando criar esse tipo de rede. Eu sou seu pai espiritual, sou seu discipulador, foge de gente assim. O hino antigo já cantava-se assim: eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Amém, irmãos? Eu sou de Jesus. Não fica nessa onda de pai espiritual, mentor espiritual. Seja você, o Espírito Santo está em você, amém? Você aceitou Jesus? Você tem o Espírito. Mas eu ainda não recebi o Espírito. Impossível. Se você aceitou Jesus da maneira correta, se arrependendo dos seus pecados, só quem faz essa obra da regeneração é o Espírito Santo de Deus, sabia? A principal obra do Espírito Santo é a regeneração no coração humano. É a principal obra. O que significa isso, a regeneração? É Ele que cura as tuas feridas, é Ele que cura as tuas angústias, é Ele que cura o teu pecado. Essa é a principal obra do Espírito Santo. Percebe? É tanta manipulação que vai colocando. Ninguém pega o vinho novo e coloca em odre velho. Aí Jesus está falando o quê? Escravidão religiosa. Nós estamos falando aqui de 3 coisas muito importantes na leitura desse texto. A primeira delas, o Evangelho é para todas as pessoas, de todas as culturas, de todos os status sociais. Gente, esse negócio de racismo estrutural, isso é o maior engodo que tem. Racismo estrutural é uma maneira que estão tentando incutir na mente das pessoas que existem pessoas que são melhores ou piores do que os outros. Não, quem nos fez foi Deus, e Deus nos fez da maneira certa. Amém, irmãos? Deus nos dotou de toda a capacitação, e com o Espírito Santo nós temos a capacidade ainda de sermos melhores. O que vai curar não é você cair nesse engodo de racismo estrutural, não é você cair no engodo desse marxismo cultural que vem sendo propagado de opressores e oprimidos. O que vai melhorar essa nação é o Evangelho de Jesus, é nós irmos a todos que precisam e falar: creia em Jesus e se arrependa dos seus pecados e venha andar com Jesus. Venha ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A gente está vivendo esse período dessa mentalidade religiosa que está tentando extorquir a vida das pessoas de uma maneira perniciosa. A Bíblia nos fala de 2 tipos de contribuição. Oi, sumiu meu áudio aqui, eu não estou ouvindo. A Bíblia nos fala de 2 tipos de... Vocês estão me ouvindo? Então vocês zeraram o meu retorno aqui. Nos fala de 2 tipos de compreensão, 2 tipos de contribuição na palavra de Deus. Agora chegou, mas pode tirar um pouco. 2 tipos de contribuição do crente na igreja: o dízimo e a oferta. Irmão, que passar disso é procedência maligna. Muito simples. Mas o dízimo não é mais válido, pastor. Irmão, então não dê. Simples, dê a sua oferta. Amém? Não tem que criar controvérsia e colocou muito aqui no meu retorno. Então, é triste o que está acontecendo hoje. Muita exploração. Agora, por outro lado, tem um progressismo evangélico que avança sorrateiramente, implantando na mente das pessoas nada mais, nada menos do que a morte da fé. Esse progressismo religioso que também está avançando, estão querendo reinterpretar a palavra de Deus, estão aceitando coisas extremamente absurdas,
Estão querendo transformar as igrejas em ONG. Muito bom esse momento Kids, viu, irmão Coqueiro? Mostrar, a gente vem na igreja para adorar a Deus. A gente adora a Deus e a gente aprende de Deus. Olha, tão pequeno já sabe. Agora não adianta você vir para aprender a palavra de Deus, você não está com a Bíblia aberta, checando o que está sendo falado no púlpito. Jesus está dizendo aqui. Eles estão perguntando, os discípulos de João jejuam, e por que os seus não jejuam? Ele fala, vai chegar o tempo de jejuar. Vai chegar o tempo, e chegou, irmãos, chegou. Chegou o tempo de jejuar. Pastor, nós estamos esperando o Senhor conclamar a gente a jejuar. O bom pastor é Jesus, e Ele já nos chamou a jejuar, está aqui na palavra dEle, vai chegar o tempo que nós vamos jejuar. Amém? Qualquer conclamação religiosa ao jejum é algo perigoso. Eu tomo muito cuidado com isso, eu temo isso. Mas eu já ensinei a igreja várias vezes por jejum. Já chamei a igreja a jejuar. Já ensinei a igreja a jejuar. Já falei o quanto que é importante você jejuar pela sua família, jejuar pela sua igreja, jejuar pela nossa nação. Agora, irmão, vocês já são PhD. Mas o que adianta saber aqui e não ir viver? Não adianta você vir aprender aqui, tentar encher sua cabeça com um monte da palavra de Deus, se você não viver. Quantos aqui querem ver um agir de Deus na sua vida? Depende de você, não é de mim. Buscar-me-eis, fala igreja com fé, buscar-me-eis, ou é quando o pastor mandar você buscar a Deus? Vamos falar de novo com fé, buscar-me-eis. Está buscando a Deus? Eu estou. Mas você está buscando? Eu achei Deus essa semana. Eu encontrei com Deus essa semana. Eu vi Deus curando vidas essa semana, eu vi Deus restaurando famílias. Essa semana Deus me deu o privilégio de ver uma vida sendo restaurada, instantaneamente, eu fiquei impressionado. No momento que eu fui no mercado, tinha uma pessoa que estava alcoolizada, perturbando todo mundo, e as pessoas estavam ali incomodadas com aquele senhor. Eu cheguei para ele, o que está acontecendo? Ah, não sei o que. Eu falei, aceita Jesus, meu querido. Aceita Jesus, você conhece Jesus Cristo? Comprei uma cesta básica, entreguei para ele, orei com ele, ele se arrependeu, e ele falou assim, eu vou voltar para minha casa, volta que a porta da tua casa vai estar aberta. Dá para você entender? Essa semana eu vi Deus agindo na vida de uma outra família. A mulher falou que ia desistir do casamento, porque o marido é um marido grosso, um marido chato, um marido perturbador, que só xingava ela, menosprezava ela. Eu falei para ela, vamos orar, irmã, deixa eu orar por você. Orei com ela, eu falei, eu vou estar orando com você, faz o propósito comigo de orar, todos os dias, 5:30 da manhã. No terceiro dia ela mandou um áudio e falou assim, pastor, meu marido mudou da água para o vinho. Amém, irmãos? Eu creio que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se daqui hoje sair mais uma pessoa que crê e começar a viver, nós vamos viver algo diferente. Se sair 2, vai ser mais potencializado. Se sair 3, se sair 10, se sairmos todos juntos nesse propósito de buscar, encontrar-se com Deus nas nossas vidas, nós vamos ver algo extraordinário acontecendo de Deus. Mas não é para o nome do pastor Carlos, não é para o nome desta igreja, é para a glória do Senhor Jesus. Não fique falando igreja do pastor Carlos, não fique falando, vai para a minha igreja, não. Ensine a pessoa a encontrar Jesus.
ensina a pessoa a amar Jesus, ensina a pessoa a amar a Bíblia. Agora, como que ela vai amar a Bíblia se você não ama? Como a pessoa vai encontrar a Deus se você não busca? Como a pessoa vai acreditar que a tua fé é viva, é eficaz, é poderosa, se você não vive isso? Como a pessoa vai querer encontrar a tua paz, se você não tem paz? Como a pessoa vai querer encontrar o amor de Deus neste mundo, se você não ama ninguém? Como a pessoa vai querer ser perdoada, se você não perdoa ninguém? O vinho novo que Jesus fala, não é uma estrutura. Não é uma estrutura. O vinho novo é o Evangelho. E o Evangelho, aonde ele chega, ele faz a diferença. Amém, irmãos? Mas ele precisa fazer a diferença na sua vida, para fazer a diferença no outro. A minha oração, a semana toda, Deus, que o teu Evangelho mude a mim. A mim. Que o teu Evangelho seja o teu poder em mim. Que o teu Evangelho seja verdadeiro aqui. Que a minha esposa, quando falar de mim, ela fala que o Carlos é um discípulo. Que as minhas filhas, quando falarem de mim, elas falam: o Carlos é um discípulo. Que vocês, quando falarem de mim, vocês falam: o Carlos é um servo de Deus. Mais nada precisamos do que sermos reconhecidos servos de Deus. Servos de Deus. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus nos torne servos dele. Feche os teus olhos. E se você quer viver a partir de hoje como sendo servo de Deus, servo do Deus vivo, antes de você se levantar, ore a Deus, peça perdão pelos seus pecados, reconheça-se como um doente que precisa da cura de Deus. Antes de você se levantar, saiba que Deus te amou e deu o Filho dele por você. Antes de você se levantar, saiba que Ele levou naquela cruz os teus pecados para te curar, para te restaurar. Antes de você se levantar, saiba que Ele quer andar com você todos os dias da tua vida. Não como um peso, como um fardo. Ele quer andar com você como teu divino conselheiro, como o príncipe da paz, como o Emanuel na tua vida, que não te abandona, que não te esquece, e que sempre sobeja graciosamente das mais ricas e preciosas bênçãos de Deus na sua vida. Se nessa manhã você entende que esse Evangelho é poderoso para transformar a sua vida, a sua família, e transformar as pessoas que estão ao teu redor, se levanta que eu quero orar por você nessa manhã. Não é a minha oração, é um chamado de Deus para nós, igreja. É um chamado do Deus eterno que diz para nós: povo meu, me busca. Povo meu, sai da religiosidade. Povo meu, me ama de todo o teu coração. Povo meu, não vive na esfera da religião, mas vive na esfera de uma experiência comigo, uma experiência verdadeira comigo. Povo meu, vem andar comigo, vem andar comigo, vem falar comigo, vem me conhecer.
Vem me procurar, porque aquele que me procura, ele acha. Vem andar comigo, porque eu sou a luz, eu sou a estrela da manhã. Eu sou a tua paz, a paz que excede todo entendimento. Eu sou a tua força, a tua graça, a misericórdia que se renova a cada manhã. Eu sou a sabedoria, e é que quero dar a todos aqueles que desejam viver pela sabedoria do alto e não pela sabedoria da terra. Eu quero ser o teu Deus, povo meu. Eu quero que você me ame de todo o coração, com toda a sua força e com todo o teu entendimento. Porque aí, você me amando assim, você vai descobrir o quanto que o meu amor é grande por você. E o mundo vai conhecer o meu amor através de você. É isso que eu oro a Ti, Senhor. Toma as nossas vidas, Senhor. Tira de nós, ó Deus, dessa cultura de cancelamento, dessa cultura de preconceitos, de racismos, dessa cultura desses entendimentos tão ruins e perniciosos. Gera em nós, ó Deus, uma mente nova, a mente do Teu Filho em nossas mentes. Gera em nós, ó Deus, realmente uma vida no Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Toma as nossas vidas nesta manhã, Senhor, e usa-nos para a Tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.